Por que os credores perdem tanto em recuperação judicial? Há algo para fazer? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário licenciado, criador do treinamento avançado em recuperação judicial e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente conteúdos relativos à recuperação judicial. Vamos lá. A questão é a seguinte, Marcelo, os credores perdem muito e perdem sempre em recuperação judicial, correto? Correto. Mas há algo para fazer? Por que os credores perdem tanto? É sobre isso que eu pretendo discutir um pouquinho com você nesse vídeo breve e profundo. Olha só, credor perde recuperação judicial? Claro que sim. Não é possível uma recuperação judicial ter o seu escorreito andamento com o credor recebendo integralmente seu crédito nos moldes contratuais estabelecidos. Portanto, é evidente que uma recuperação judicial comporta, sim, prejuízo ao conjunto dos credores. O que se acredita, meu caro colega, é que a recuperação judicial é um mal menor ao credor diante de eventual falência. E é por isso que os credores normalmente aceitam, apoiam os planos de recuperação judicial. Dados do Observatório de Solvência apontam que 88% dos planos de recuperação judicial apresentados, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo, no estado de São Paulo, 88% são aprovados. Portanto, é certo dizer que os credores apoiam, em regra, normalmente, os planos de recuperação judicial. Agora, você vai me perguntar, Marcelo, e por que os credores perdem? Porque, em razão do regime concursal estabelecido pela recuperação judicial, os credores não têm condições de oferir os mesmos valores que originariamente eles detinham antes da recuperação judicial. Mas a questão que eu queria hoje dividir com você não é sobre eventuais perdas em planos de recuperação judicial, o que é normal. O que eu quero chamar a atenção aqui é que há alguns prejuízos em recuperações judiciais que ocorrem e que não precisavam acontecer. Explica melhor, talvez você fique pensando. E eu vou tentar fazer. Olha só, quando se inicia uma recuperação judicial, a notícia que os credores recebem a respeito do processo é que eles receberão seu crédito de acordo com o plano de recuperação judicial. Agora, acorda para mim. Credor nenhum sabe o que é a recuperação judicial. Tirando as instituições financeiras, tirando os bancos, enfim, tirando os organismos financeiros, os credores normalmente desconhecem o remédio jurídico chamado recuperação judicial. Deixa eu ir um pouquinho além. O credor trabalhista nada sabe no que toca ao processo recuperacional. E isso quer dizer que quando ele recebe a notícia que tem recuperação judicial, ele recebe a notícia que um plano de recuperação judicial será construído para pagar os seus créditos. Qual é a reação do credor? A reação do credor é uma reação de passividade. Em regra, o credor, sobretudo o credor trabalhista, espera. O credor não se organiza, o credor não reage, o credor não ingressa no processo para pleitear os seus direitos. E, na realidade, o processo de recuperação judicial tem o seu regular andamento com a provocação de instituições financeiras credoras, de credores com garantia real que se ocupam com as questões, com os pormenores da recuperação judicial, visto o seu crédito com garantia dentro da recuperação judicial, e uma atenção especial também que os credores extraconcursais dão à recuperação judicial. Isso quer dizer que a grande maioria dos credores fica alheia à recuperação judicial, porque não percebe na recuperação judicial, não percebe nesse espaço um ambiente de atuação, de proatividade. É por isso que os credores perdem mais do que poderiam perder. Lembrando o início desse vídeo. É por isso que os credores não assumem um protagonismo fundamental em um concurso de credores. Porque, veja bem, o plano de recuperação judicial será construído de acordo com as múltiplas vontades que envolvem os credores. Agora, essas múltiplas vontades devem ser levadas ao processo, melhor dizendo, devem ser levadas à Assembleia de Credores, melhor dizendo, devem ser levadas à totalidade do andamento de uma recuperação judicial. E isso não ocorre, no mais das vezes, com relação aos credores trabalhistas e boa parte dos credores quirografários. E isso que faz com que eles percam mais
do que uma recuperação judicial poderia levá-los a perder. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Meu caro colega, recentemente tive a consulta de um grupo de credores que queria uma assessoria para se posicionar em uma determinada recuperação judicial. Detalhe, deságio absurdo. Detalhe, possibilidades de articulação entre os próprios credores. Detalhe, possibilidade de alegações de nulidade de cláusulas do plano de recuperação judicial. Por algumas questões que não vale a pena abrir, estes credores nada fizeram. Tais alegações não foram postas ao juízo e nós temos que combinar, juízo é inerte. Não pode de ofício conhecer de nulidades que não são absolutas. Por outro lado, descabe ao administrador judicial apontar detalhadamente o interesse afrontado de um ou outro credor. O que eu quero dizer aqui é que a postura dos credores em recuperação judicial maximiza as suas perdas, melhor dizendo, potencializa as suas perdas. E isso coloca a recuperanda, junto com poucos credores financeiros, em uma negociação interessante para aprovação do plano, cujas perdas serão de quem? De quem não sentou à mesa. Você pode me perguntar, Marcelo, o que se faz? O que eu posso fazer? Eu vou dar algumas dicas, porque eu penso que nós precisamos qualificar o mercado de recuperações judiciais e eu penso que quanto mais players qualificados, melhor. Por isso, inclusive, eu criei um curso destinado aos credores em recuperação judicial. Recuperação judicial para credores. Está aqui abaixo. Um curso que envolve tudo o que é preciso saber para se posicionar bem em uma recuperação judicial na defesa qualificada do interesse dos credores. Por isso eu criei também o colegiado empresarial, por isso eu criei treinamento avançado em recuperação judicial. Enfim, eu não quero explicar tudo o que eu criei aqui, eu quero apenas lançar a luz a uma questão que me parece fundamental e secundarizada no cotidiano forense. Meu caro colega, o credor deve receber aquela circular que informa que ele está arrolado no rol de credores. O credor deve receber a notícia de que o seu devedor está ingressando em recuperação judicial e imediatamente, anote aí, sublinhe, tatue, e imediatamente procurar um advogado especializado. Imediatamente pensar que, a despeito do procedimento de jurisdição voluntária que envolve a recuperação judicial exige um olhar estratégico. E o credor não pode aguardar, e é isso que acontece, o credor não pode aguardar o plano de recuperação judicial ser construído e apresentado, o plano de recuperação judicial ser aprovado pela Assembleia de Credores, para depois reclamar de eventuais prejuízos. Como eu afirmo no próprio treinamento avançado em recuperação judicial, a Assembleia Geral de Credores simplesmente sinaliza um jogo que já aconteceu. As negociações de aprovação do plano acontecem antes da Assembleia de Credores. E é por isso que o credor que não procura assessoria especializada, é por isso que o credor que economiza com o advogado tende a perder muito mais que essa suposta economia. Eu ouço alguns colegas dizendo que, como eu vou contratar um advogado para atuar em recuperação judicial? Meu irmão, se você não fizer isso, você vai causar prejuízos para o seu cliente. Se você não atuar de modo especializado, você vai sim deixar dinheiro na mesa, e é isso que está acontecendo em milhares de recuperações judiciais pelo Brasil afora. Portanto, a economia com advogado feita por parte do credor é simplesmente um prejuízo maior no resultado final. É simplesmente um prejuízo gravíssimo que depois não permite ao credor reclamar o leite derramado. Na realidade, se eu tivesse que dar uma sugestão, eu diria para o credor, no momento que receber a circular de credores ou ter a notícia que o devedor, que a empresa que lhe deve, ingressou em recuperação judicial, nesse momento você deve imediatamente procurar alguém que entenda do cercado e não poupar recursos para isso.
poupar recursos nesse momento, criar entraves nesse momento, significa, quando da aprovação do plano, receber um deságio de 30%, 40%, 50%, receber um alongamento de 8, 9, 10 anos, receber uma carência de 2, 3 anos. Por quê? Porque economizou alguns poucos valores no início desse procedimento. É uma economia, portanto, meu querido colega, explique isso para o seu cliente, é uma economia que sai caro. Por vezes, sai muito caro. E, na minha percepção, enquanto o mercado de recuperação iniciais não tiver atores qualificados representando credores, o que vai acontecer são planos de recuperação cada vez mais draconianos e credores cada vez mais com preconceito e angustiados porque nada fizeram no tempo oportuno. Por isso, mãos à massa, meu caro colega, e veja que este é um nicho em potencial para atuação ainda a ser desbravado. Espero que você tenha gostado desse vídeo curto e cheio de ânimo que eu aqui dividi com você. Recentemente eu encontrei uma situação nestes moldes e me chamou a atenção a pouca diligência e atenção dos credores para a recuperação judicial em andamento. Me chamou a atenção o pouco conhecimento a respeito do Instituto e a pouca vontade de levar adiante um olhar estratégico, técnico e qualificado. E é por isso também que eu decidi gravar esse vídeo com todo carinho para você que me acompanha aqui no YouTube ou nos outros canais que eu também navego de vez em quando. Grande abraço, em frente!